A paz do Senhor, meus amados amigos e irmãos em Cristo Jesus, que alegria estar novamente convosco para mais uma EBD online da Alfa e Ômega. Hoje nós estamos na última lição do primeiro trimestre de 2020, 2021, sim, o ano que já começou aí, mostrando a que veio com todas as suas dificuldades, mas um ano também que nos estimula a viver na presença do nosso Deus, assim guiados e orientados em tudo pelo nosso amado amigo Espírito Santo. E assim começamos esse ano de 2021 estudando sobre o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. O nosso amado amigo Espírito Santo, ele atuava na época da igreja primitiva, ele atuou muito tempo durante toda a história da igreja e ele atua hoje no meio do povo de Deus, no meio da nossa casa, da nossa família, das nossas congregações. Ele é quem a cada dia está assim nos lembrando das demais coisas, ele é que a cada dia está nos instruindo, está forjando o caráter de Cristo Jesus em nós, e é ele quem nos lembra que nós não somos daqui, nós estamos aqui, mas em breve nós iremos voltar para casa. É maravilhosa a profecia de Isaías no capítulo de número 61, que fala do povo, o povo da nuvem, o povo que é como uma pomba que está com saudade do seu ninho, do seu pombal, querendo voltar para casa. O Espírito de Deus que habita em nós, ele coloca em nós uma saudade de casa, ele quer voltar para onde ele veio e ele há de nos levar também para encontrar com o Senhor Jesus nos ares. E voltando os olhos para a bendita esperança é o tema da lição de número 13, a última desse primeiro trimestre. Sim, o textuário diz em Tito 2,13 que aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. A verdade prática nos diz que a nossa esperança é algo vívido e real. Não se baseia em utopia e nem em imaginação humana, mas em fatos revelados na palavra de Deus e confirmados pela história. Sim, a Bíblia Sagrada, ela é um livro histórico também. A Bíblia Sagrada, ela relatou muitas coisas que aconteceriam, ela relatou a história do povo de Israel, muitas promessas que foram feitas aos profetas se cumpriram em Cristo, têm se cumprido na igreja, e tantas outras, bem como aquilo que os discípulos deixaram escrito, bem como que o Senhor Jesus revelou para nós. Muitas coisas têm se cumprido e muitas ainda hão de se cumprir, em especial o arrebatamento da igreja, a nossa maravilhosa esperança. Nós temos um texto de Atos, capítulo de número 1, o versículo de número 6 até 11, vai aparecer aí na sua tela, tem na revista. Se você não tiver em mãos a revista, tem a Bíblia Sagrada, a sua regra de fé e prática, ela que vai ali te instruir. Você pode acompanhar, independente da tua denominação, independente se você tem ou não material didático que a gente usa como uma base para esse estudo. Nós sempre colocamos, às vezes parece que fica exaustivo, demora tempo a gente ler, mas é para que outros irmãos de outras denominações, de outras igrejas, que não têm acesso à revista, possa ter acesso a esses textos e assim, quando quiser, poder recorrer a eles nos seus estudos, recorrer à Bíblia Sagrada para poder validar o que a gente está colocando aqui, tá bom? Então vamos lá, acompanha comigo Atos de 6 a 11. Aqueles, pois, que se haviam reunido perguntaram-lhe: Senhor, restaurarás tu nesse tempo o reino de Israel? E disse: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o aos seus olhos, e estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram dois homens vestidos de branco, aos quais lhes disseram: Homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu,
há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Depois que Jesus subiu, depois que Jesus ensinou todas as coisas que foi levado ao céu, eles ficaram atônitos com tudo aquilo, e agora os anjos vão falar para eles que aquele Jesus que foi levado ao céu nas nuvens voltaria para buscar a sua amada igreja. Quando nós nos deparamos com o texto de Tito, aqui no capítulo de número 2, nós vamos ver sobre uma bem-aventurada esperança do aparecimento da glória. A palavra aqui é esperança, é eupiso. Eu não sei em quem você tem esperado. Tem gente que está esperando a pandemia passar como se isso fosse acabar assim do dia para a noite. Tem gente que está esperando a vacina, tem gente que está esperando uma nova oportunidade de emprego, tem gente que está esperando o auxílio voltar, tem gente que está esperando a cesta básica, tem gente que está esperando Deus fazer um milagre que Ele possa fazer na sua vida, como Ele possa fazer também na minha. Tem gente que está esperando acontecer as Olimpíadas de Tóquio, tem gente que está esperando a próxima novela que vai se repetir, mas nós temos uma esperança que é chamada de bem-aventurada esperança. Como eu falei, a palavra esperança é elpis, que tem a sua variação em eupiso. Eupiso é esperar, mas esperar esperançosamente, esperar confiando em quem? Confiando nessa promessa que foi feita e confiando naquele que fez. Vamos lá? No sentido religioso, está relacionado a esperar pela salvação com alegria e completa confiança. Você precisa entender que o nosso Deus não é homem nem filho do homem para que minta ou se arrependa. Então, o que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Ainda é, uma expectativa. Essa expectativa pode ser uma expectativa do mal ou pode ser uma expectativa para o bem, que se torna, então, uma esperança, no contexto do significado da palavra. Ou seja, a igreja, ela tem uma expectativa de que algo bom vai acontecer. E nada do que possa haver nessa vida se compara com esse bom, com essa expectativa de bem, com essa esperança. Nada se compara com essa expectativa que a igreja tem de suprir algo extraordinário acontecendo na vida dele. A expectativa é algo que nos enche de esperança, né? Está ali regozijo, expectativa, confiança da eterna salvação. Sim, sob a esperança, em esperança, tendo esperança, você está vivendo sob a esperança, está vivendo em esperança, você está vivendo tendo esperança. Tudo na nossa vida está relacionado a essa esperança, né? Aqui também tem a questão do autor da nossa esperança. Quem é o autor da nossa esperança? É o nosso Senhor Jesus, é nele que nós confiamos, né? Ou aquele que é o seu fundamento, o nosso Deus, né? Em quem nós temos esperança? Nós temos esperança na palavra de Deus, nós temos esperança do que o Espírito Santo pode nos ajudar a viver. O que se espera? O que nós estamos esperando? Chegar a encontrar com o nosso Deus eternamente, e essa é uma palavra verdadeira, essa é algo que vai se cumprir, assim como o nosso Senhor Jesus. Ele falou que viria e ele veio, ele falou que iria padecer e padeceu, ele falou que iria morrer e morreu, ele falou que iria ressuscitar e ressuscitou, ele falou que iria ser levado à direita de Deus Pai, iria ser levado ao céu e foi, e ele também falou que depois ele iria voltar para nos buscar, e nós temos milhares de textos, e é aí que está a base da nossa aula. Vamos lá. Bendito seja Deus de Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança. Então nós temos uma esperança viva, na ressurreição dos mortos. Por quê? Pela ressurreição dele, né? Tendo esperança em Deus, como estes mesmos também esperam de que há de haver ressurreição dos mortos. Aí está a nossa esperança, que nós também iremos ressuscitar com ele. Romanos 8 ainda, Paulo vai dizer que na esperança de que também a mesma criatura será liberta da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. No que tange, seremos libertos deste
corpo, a qual nós estamos sempre sujeitos à servidão do pecado, sujeitos, não vivendo na prática do pecado. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Por quê? Porque nós estamos aqui numa constante guerra, portanto, nós temos que entender que no meio dessas angústias, dessas tribulações, nós temos que ser pacientes, perseverando como? Em oração, nos alegrando com a esperança, que é a esperança da vinda do nosso Senhor, da ressurreição dos mortos. Portanto, Jesus fala, e aqui é importante você ver que tem uma questão até de leitura, que está claro, ó, não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa do meu Pai há moradas. Já está lá, há moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Se não fosse assim, eu ia dizer para vocês, vou preparar-vos um lugar, e quando eu for, vos preparar um lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Os lugares já estão preparados. Ele veio, ele anunciou todas as coisas, ele foi para o Pai, mas a promessa é que em breve ele volta para nos buscar, para nos levar, para que estejamos para sempre com ele, e isso é maravilhoso. A promessa da volta de Jesus, ela é algo que é extremamente real. Sim, a promessa de Jesus, ela não é algo fictício, ela não é a história da carochinha, ela não está relacionada a um romance, ela não é um filme de Hollywood, assim como as estações elas acontecem aqui no Brasil menos marcado, né? É menos marcado, mas todo ano tem inverno, todo ano tem primavera, tem verão e tem outono, assim como nós temos 24 horas por dia, assim como nós temos aí 31 dias por mês e os seus 12 meses, são coisas reais. Nós cremos que a volta do Senhor Jesus, ela é algo real e realíssimo. Isso é maravilhoso. E ali em João 17, na oração sacerdotal, na oração de Cristo, ele fala, a minha vontade é de que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória, né? Aí nós vamos ver depois em Cantares. Cantares é maravilhoso. Cantares tem muito a ver falando sobre o relacionamento de Cristo com a igreja, e lá no capítulo de número 2, versículo de número 8, diz que esta é a voz do meu amado, ei-lo aí, ele já vem saltando sobre os montes, pulando sobre os outeiros. Ele vem, né? E tem até um louvor moderno, fala, vem saltando sobre os montes de Jerusalém. Ele vai vir, sim, como um gamo saltando sobre os montes, né? 1 Tessalonicenses 4 é uma passagem clássica que fala muito sobre a volta do Senhor Jesus, sobre o arrebatamento da igreja, né? O versículo 15 diz que, pela palavra do Senhor, nós que ficamos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Então nós temos aqui um contexto que vai preceder, nós estamos vivendo o princípio das dores, e nós depois, na hora do arrebatamento da igreja, nós não precederemos os que dormem, de modo que o Senhor ressuscitará aqueles que estão dormindo, né? Eles voltarão à vida e nós subiremos juntamente com eles, né? Por isso estáis vós apercebidos, mas também porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Aqui nós já entramos no contexto da revista, que nos traz um comentário que é interessante. Muitas seitas, elas colocaram e marcaram a data, muitos falsos profetas quiseram datar exatamente o dia, a hora que Jesus iria voltar, mas nós não temos como confirmar uma data específica de quando Jesus irá voltar. É errado, e eu teria um risco muito grande de errar ainda mais se eu quiser dizer é tal dia, tal hora, tal mês e tal ano. Não podemos falar isso, nós não sabemos. O texto bíblico diz que nós não sabemos. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sejam sóbrios, esperai inteiramente
na graça que vos está sendo trazida na revelação de Cristo. Vigiai, pois não sabeis a hora que há de vir o nosso Senhor. Portanto, o momento em que a igreja vive é um momento de muitas angústias, é um momento de muitas aflições, é um momento de muito sofrimento, é um momento de falsos profetas, é um momento de esfriamento. Então nós temos que estarmos atentos, olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Vigiais, pois, todo em tempo, orando para que sejais ávidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar de pé diante do Filho do Homem, numa postura que quando ele chegar, nós venhamos adentrar para bodas do Cordeiro. Lembra lá de Mateus 25, do contexto das virgens loucas e prudentes? As prudentes tinham óleo, elas estavam na postura correta para que, assim iluminadas suas faces, o noivo as reconhecesse e elas pudessem entrar, né? Estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias, como eu acabei de falar das virgens. Aqui, quando fala de cingir os lombos, me lembra do que Paulo está falando em Efésios 6, onde nós vamos ver que nós temos que cingir os nossos lombos com a verdade, ajustar a palavra de Deus às nossas vidas, ajustar as nossas vidas à palavra de Deus. Não é fazer da palavra o que a gente quer, mas é fazer a nossa vida estar adequada, ajustada à palavra de Deus. Isso é muito importante. Portanto, estai vós também apercebidos. Nós precisamos estar despertos, nós precisamos estar atentos, nós precisamos estar sóbrios, aguardando na expectativa, na esperança da volta do Filho do Homem, que vem numa hora em que nós não imaginamos. Olhai por vós, e não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, embriaguez, cuidados da vida, e venha sobre vós de imprevisto aquele dia, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face da terra, sobre toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que sejais ávidos, dignos de evitar todas essas coisas, né? Mais uma vez o texto de Lucas aparecendo aqui, e isso é muito importante. Por quê? Porque fala de uma lista de pecados. Então nós temos que lutar contra o pecado, nós temos que buscar viver no Espírito. Nos últimos dias nós temos que andar no Espírito, porque a promessa da volta do nosso Senhor Jesus, ela é uma realidade. Sim, ela é uma realidade e ninguém sabe a hora. Ainda Atos 1:7 vai dizer que ninguém sabe o tempo ou as estações. O nosso comentarista, ele chega a dizer sobre tempo, né? Lá na parte 3, ele vai falar sobre o Cronos, que está relacionado a um longo período de tempo, e os versículos que se seguem em Atos, assim, o Senhor está convidando a igreja a ser testemunha, ou seja, demoraria um tempo para nós podermos pregar o Evangelho, dar esperança de salvação para outros, e depois, quando fala das estações, fala de Kairos, um tempo específico em que Deus iria atuar, de modo que tanto o Cronos quanto o Kairos, tanto o tempo quanto as estações, elas pertencem a Deus. Ninguém sabe, nem o Filho, nem os anjos, somente o Pai. Daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente o Pai. Mas daquele dia e hora ninguém sabe. Sim, por isso estáis vós apercebidos. Porque o Filho do Homem há de vir numa hora em que não penseis. Imagina, vai ter um dormindo e o outro acordado, ou os dois dormindo na mesma cama. Um vai subir, outro vai ficar. Vai ter dois trabalhando no moinho, um vai subir, outro vai ficar. Vão ter dois trabalhando num campo, um vai subir, outro vai ficar. Não está relacionado a 50%, mas está relacionado a que vai ter pessoas que vão estar trabalhando no meio da obra, vão estar trabalhando dentro das igrejas, ou até mesmo nos contextos seculares mais diversos. Vão ter gente da mesma família, que uns vão estar preparados e outros não. Portanto, nós precisamos estar atentos e preparando. Virá o Senhor daquele servo num dia em que não espera, e a hora que ele não sabe. Por isso que 1 Tessalonicenses
ao versículo 6, no capítulo 5, vai dizer assim: relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que vos escreva, porque vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como um ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto, aqui está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, já não está em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas, e não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Então Paulo está nos alertando, já que somos filhos da luz, já que nós temos discernimento, já que nós fomos esclarecidos, iluminados pela palavra, né? Fomos libertos da cegueira e das cadeias do nosso entendimento, né? Pela verdade. Nós estamos cientes que o Senhor Jesus está voltando a qualquer momento. O texto fala de que virá como um ladrão, né? Não que o Senhor seja um ladrão, mas o ladrão, ele não avisa quando ele vem, ele pega despercebido. Então assim, nós temos que estar preparados, sóbrios. O contexto da sobriedade está relacionado a você estar com os olhos na realidade, não na realidade em que nós vivemos somente, mas na realidade maior que está relacionado à palavra de Deus que há de se cumprir. Essa é uma realidade, a volta do Senhor. Amados, não ignoreis uma coisa: um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Esse texto já lança por terra tantas acusações, tanta perseguição, tanta chocarrice que eles fazem muitas das vezes conosco, quando falam que nós estamos esperando Jesus há tanto tempo, pregando a volta de Jesus, e Jesus nunca vem. É porque o tempo de Deus, ele é diferente, o tempo em que Deus atua. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. O dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nele há se queimarão. O Senhor, ele é fiel e ele há de cumprir a promessa dele. Se ele falou que ele viria e veio, sim, ele falou que viria e veio. Ele falou que morreria e morreu. Ele falou que ressuscitaria, ressuscitou. Ele falou que voltaria para buscar a sua igreja, então ele há de voltar para buscar a sua igreja. E isso é maravilhoso. Existem aqui alguns contextos, né, onde as pessoas, elas acreditam que a igreja vai passar pela grande tribulação. Eu não creio nisso, né? Eu creio que nós iremos sermos livrados desse dia da grande tribulação, que é chamado de angústia de Jacó. É claro que são assuntos escatológicos que demandariam várias aulas, talvez vários meses estudando com detalhes, mostrando os textos, trazendo os originais para vocês, e não é o fundamento da aula de hoje, mas aqui nós cremos que o Senhor que prometeu, ele é fiel. Portanto, nós também temos que entender a fidelidade de Deus, né? Como se coloca aqui no contexto do tópico 3, entender a fidelidade de Deus, viver em fidelidade, porque ele é fiel e ele há de cumprir a promessa, e nós também temos que ser fiéis. Olha, disseram a Jeremias: seja o Senhor entre nós testemunha verdadeira e fiel, se não fizermos conforme toda a palavra com que te envia a nós ao Senhor teu Deus. O povo estava clamando a ajuda de Jeremias. Não tinham ouvido a profecia que o profeta falou, que o Senhor falou ao profeta, e não se arrependeram. Estavam agora sendo sujeitos ao cativeiro. Deus manda a profecia, o povo não quer cumprir. Aí o povo vai procurar de novo Jeremias e vai dizendo que vai ser fiel, mas ainda assim não foi. Parece o povo de hoje, parece a igreja do século 21, diz que quer ser fiel à palavra de Deus, mas no final das contas, muitas das vezes não é fiel. Jesus chegou a falar, assim como Isaías, usando o texto de Isaías, que esse povo fala com os lábios, mas o coração
não está relacionado àquilo que está falando. Tem muita gente que não está vivendo uma vida prática. Tiago nos exorta a não sermos somente ouvinte, mas praticante da palavra. Então nós não podemos defraudar, antes mostrando toda boa lealdade para que em tudo seja ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Por quê? Porque fiel é Deus, pelo qual nós fomos chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós somos chamados a comungar com o amor, com o sofrimento de Cristo, com a esperança, com a alegria, com a salvação que Ele nos proporciona. Por quê? Porque Ele é fiel. Sim, o fiel é o Senhor que vos confirmará e vos guardará do maligno. Deus há de nos guardar de toda a obra de Satanás, né? 1 Coríntios capítulo de número 10 diz que aquele que está de pé cuide para que não caia, porque o Senhor ele não deixa que nós venhamos a ser tentados mais que suportamos, mas antes ele sempre dá o escape, ele sempre nos livra. Sim, sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo, ele fugirá de vós, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Ou seja, além de o diabo não conseguir nos tocar, porque nós estamos sujeitos a Deus, obedientes ao Senhor, nós conseguimos avançar levando o reino de Deus, e ali ele não tem como também resistir, porque o avanço da igreja, o avanço da igreja guiada pelo Espírito Santo de Deus é algo que mostra também a fidelidade do Senhor. Se formos infiéis, ele permanece fiel. Por quê? Porque não pode negar a si mesmo. Preste atenção, Deus não é fiel a você como muitas músicas falam por aí, nos colocando no centro de todas as coisas. Ele é fiel a Ele mesmo, porque se você for infiel, Ele continua fiel a Ele mesmo, fiel à palavra dEle. Sim, a tua misericórdia, Senhor, está nos céus, e a tua fidelidade chega às mais excelsas nuvens. A fidelidade de Deus está num ambiente que é muito maior, né? Eu até ouvi uma mensagem de um amigo, ele falando de Isaías 6, quando Isaías viu o Senhor sentado sobre um alto sublime trono, onde ele traz o contexto desse sublime que está relacionado a algo que é maior do que a perfeição, e isso é extraordinário. Imagina, Deus não está no nosso contexto, Ele está além da perfeição, Ele é maior do que a perfeição, Ele é sublime. Então a fidelidade dele está nesse ambiente e não no meio da nossa, onde nós tentamos buscar ser leais e fiéis aos homens. A tua misericórdia, Senhor, está nos céus, a tua fidelidade chega até as mais excelsas nuvens. Disse o salmista, pois disse, a tua benignidade será edificada para sempre, tu confirmarás a tua fidelidade até nos céus. Sim, até nos céus, quando nós chegarmos lá, a palavra de Deus há de se cumprir, porque todas as coisas passarão, mas a palavra do Senhor não passará, né? Além disso, requer-se que os despenseiros, que cada um se ache fiel. Então, nós também temos que viver em fidelidade ao Senhor. Aqui o comentarista vai falar que está relacionado a adotar um estilo de vida, né, cristão na esperança da vinda de Jesus, e que a fidelidade é a qualidade de ser cheio de fé. A palavra pisteus está relacionado a ser uma fé de fidelidade. A fidelidade só se mostra no dia da adversidade, quando você é provado e se mantém inabalável no propósito e naquilo que você acredita, né? E em quem você acredita também. Nós temos que ser fiéis, sim, como despenseiro, como alguém que tem acesso à despensa de Deus, que pega o alimento certo para a pessoa certa, na hora certa, mostrando a fidelidade de Deus. Nós também temos que ser fiéis, né? A nossa vida, ela também é uma pregação para as pessoas. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparta-te da iniquidade. Ou seja, nós temos que fugir do pecado, fugir de toda aparência do mal e buscar andar em fidelidade. Isso é muito importante, muitíssimo importante. Nós entendemos, diante dessa fidelidade de Deus, que Ele prometeu e que Ele há de cumprir, de voltar e buscar a igreja, que existe um tempo, né? Ainda que nós não possamos anotar e descrever quando vai ser, fica cada vez mais claro que essa volta de Jesus pode acontecer a qualquer momento. Eu trouxe aqui um relógio escatológico, a segunda epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 3, sabe, porém, que nos últimos dias
sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigo de Deus, tendo a aparência da piedade, mas negando a eficácia delas. Destes afasta-te. Sim, ainda Judas vai dizer que nos últimos tempos haverá escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Acabamos de ler que nos últimos dias, características dos homens dos últimos dias ainda, sabe aqui, sabe porém isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, mas ainda tem lá, olha, filhinhos, é já a última hora. Temos os últimos tempos, temos os últimos dias e temos a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora, sim, muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que já é a última hora. E ainda Hebreus 10:36 vai dizer que necessitais de paciência para que depois de haver desfeito toda a vontade de Deus, possais alcançar a promessa, porque ainda um pouquinho ou um poucochinho de tempo, e o que há de vir, virá e não tardará. Assim, a promessa do Senhor Jesus, ela nos mostra como seria nos últimos tempos, como seria nos últimos dias, como seria na última hora, sempre mostrando muito acerca dos enganadores da fé, da apostasia do homem, e também que nós devemos ser fiéis. E sim, por quê? Porque num poucochinho de tempo havia os últimos tempos, sim, os últimos dias, a última hora e um poucochinho de tempo. Se você fosse dividir um relógio em 4, aquela última parte você dividisse em 4, a última parte dividisse em quarto. Um quarto de um quarto, de um quarto, de um quarto de hora. Seria aquela última fração que beira na meia-noite, ou seja, a volta de Jesus pode acontecer a qualquer segundo e nós temos que estar preparados. Para isso, nós temos alguns sinais que mostram essa realidade. Desde 1948, a nação de Israel virou um Estado, sim, legitimado pela ONU, tem uma bandeira, tem até uma estrutura geográfica. Então nós vemos que isso é um sinal. O Senhor Jesus ainda falou e disse-lhes uma parábola: olhai para a figueira e para todas as árvores, quando já tem rebentado, vós sabeis por vós mesmos, vendo que perto está já o verão. Assim também vós, quando vides acontecer essas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Eles estão esperando a vinda do Messias. Eles desenvolveram muitas tecnologias para sair água até do orvalho. Sim, purificam água até mesmo das fezes, até mesmo de esgoto. Eles estão com oásis no deserto, com um grande rebanho de ovelhas já preparado. Tudo está, a maquete, bem como toda a estrutura de uma construção arquitetônica rápida para levantar o templo e voltar aos sacrifícios levíticos. Eles estão esperando o Messias. Nós temos que olhar para Israel, o posicionamento político da nação de Israel diante do mundo. Sim, é o maior sinal, mas não é o mais importante. Talvez muitas pessoas não falem sobre isso. O nosso comentarista fala que já os últimos dias começaram, os últimos tempos começaram quando o Senhor derramou do Espírito Santo sobre a igreja, em Atos 2, cumprindo a profecia de Joel. Sim, é um sinal, mas o maior, o sinal mais importante, além de outros sinais, vamos ver aqui. Jesus respondendo disse: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, enganarão a muitos, e ouvireis de guerras, rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, é mister que tudo isso aconteça. Sim, mas ainda não é o fim. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, pestes, que outras traduções traz epidemias,
pandemias, olha só, nós estamos vivendo um contexto de princípio das dores, terremotos, vários lugares, mas todas essas coisas são o princípio das dores. Eu já falei aqui que uma mulher, quando ela está para ter um neném, no 6º para o 7º mês, ela tem um negócio chamado contração de treinamento, onde o organismo ele começa a treinar para a expulsão natural, que será o parto. Assim também nós estamos sendo treinados para o arrebatamento, mas antes tem um princípio das dores, todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados. A igreja está sendo perseguida ao redor do mundo, e matar-vos-ão e serão odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros. Veja bem o que está acontecendo. Por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Esse é o maior sinal da volta de Jesus, aonde Satanás mais tem atuado para poder assim fazer com que aqueles que conhecem o amor, e nós só conhecemos o amor porque ele primeiro nos amou, ou seja, só a igreja possa esfriar em amor. Isso está acontecendo nos últimos dias e é um grande sinal. A igreja tem se perdido na sua missão, as famílias estão abandonadas, não há mais santidade, a pregação do evangelho em sua essência, sim, o discipulado, bem como a santidade tem se perdido, e a evangelismo e missões fica só no título, mas ainda tem os seus remanescentes, e nós temos que viver mesmo em tantas fraquezas, lembrando que é o Espírito que nos ajuda em meio às nossas fraquezas, porquanto não sabemos o que nós havemos de pedir ou como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. É Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos, em que também vós estáis, depois de ouvir a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida para louvor da sua glória. Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo de número 2, no capítulo de número 8, bem como Efésios, capítulo de número 1, ele está nos explicando como se deve viver, de modo que lá na frente ele também vai dizer aos Gálatas que Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem plantar, isso ele vai colher, sim, porque o que semeia na carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito ceifará a vida eterna. Então nós não devemos nos cansar de fazer o bem, sim, porque ao seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecidos. Nós devemos assim perseverar. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Ainda Paulo escrevendo nos Romanos 2, ele vai falar bem assim: portanto, glória, honra e paz a qualquer que pratica o bem, né? Nós temos que praticar o bem, nós temos que fazer o bem. E aqueles que estão no pecado, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. A igreja do Senhor, ela vai ser arrebatada, ela vai ser levada aos céus. Sim, nós acreditamos o seguinte, que antes de... existem algumas pessoas que acreditam que a igreja vai passar pela grande tribulação, pelo milênio, que nós já estamos no milênio. Não. Nós acreditamos que a igreja será livrada do momento da grande tribulação. É o que diz Apocalipse 3:10, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam a terra. Então, eu creio que a igreja não passará pela grande tribulação. Desde agora, a coroa da justiça está me guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vida. Tem coroa de glória, tem coroa da vida, tem coroa de justiça para aquele que vencer. Quem vencer agora vai sentar com a direita, junto com o Pai, junto com o Filho, no seu trono, vai reger as nações com vara de ferro, vai ter novo nome, novas vestes. Sim, quem vencer
vencer vai comer do maná escondido, vai ser coluna do templo de Deus. Ao que vencer, a igreja há de vencer e ela há de ser arrebatada antes desse sofrimento de Jacó, antes desse tempo de angústia que a terra vai passar, que os incrédulos, que os gentios, que o povo de Israel que não quis se dobrar ao Messias quando ele veio, vai passar. Nós cremos, olha lá, arpazo, porque o mesmo Senhor descerá dos céus com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então, quando o texto da Bíblia diz que todo olho verá, não está relacionado a essa primeira parte, porque Jesus já veio, a primeira vinda foi quando ele veio. A segunda vinda pode ser dividida em duas partes. Nessa primeira parte, a igreja vai ouvir o toque da trombeta e vai encontrar com ele nas nuvens. Então, essa parte que é o do rapto, do arrebatamento, nós seremos arrebatados, pegados, agarrados, reivindicados para si, né, arrebatados, tirados com força, né, o Senhor, o Espírito Santo, não abrir e fechar de olhos, nós vamos ver o texto de 1 Coríntios, nós vamos ser levados às nuvens e lá encontraremos com o Senhor. Então, quando o texto, depois disso, nós vamos lá, olha lá o que está aqui, ó, que como um relâmpago ilumina desde a extremidade anterior dos céus, a extremidade assim será também o Filho do Homem no seu dia, no dia da sua vinda. Eis que vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num abrir e fechar de olhos até a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, porque convém que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade e convém que aquilo que é corruptível se revista da incorruptibilidade, isso que é mortal se revista da imortalidade. Então cumpre-se a palavra que está escrita, tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, o teu galardão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Sim, nós seremos transformados num corpo de glória, num abrir e fechar de olhos. Sim, no toque da trombeta a igreja vai subir no arrebatamento e nós não iremos passar. O que acontece então, Diego, nesse momento? Nesse momento acontece 7 anos, né? O que a Bíblia vai falar de 2 tempos e meio, Daniel vai falar sobre isso, Sofonias fala do dia do Senhor como um dia de angústia, Ezequiel capítulo de número 7 fala que o fim vem o dia da turbação, né? Daniel fala da grande turbação, a grande tribulação, Tilip Céus Megalis, um momento de angústia, onde as pessoas estarão num beco sem saída. Nada se compara com o dia dessa angústia. Enquanto está vivendo isso aqui na terra durante 7 anos, a igreja, ela está no tribunal de Cristo. Para quê? Para ser julgada? Não, para julgar os seus atos e ela receber galardão, porque todos devemos comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Eis que vem com as nuvens, e todo o olho verá, até mesmo os que traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Aí já é a segunda parte. No meio é lá, regozijemos e alegremos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já a sua esposa se aprontou. Apocalipse 19. E disse, escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Então o que está acontecendo? Está acontecendo uma festa no céu, está acontecendo distribuição de galardão, e na terra está acontecendo 7 anos de grande tribulação. No final desses 7 anos, Jesus vai descer. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá. Aí sim o texto de Apocalipse 1:7, todo olho verá. Ele descerá não mais com a noiva, mas com a esposa. A igreja em corpo de glória estará descendo junto com ele, junto com os anjos, e ele irá dissipar o exército dos inimigos que estão vindo contra Israel, contra Jerusalém, ali no chamado
Armagedon, né, que é a guerra de Megidon, ali que vai acontecer com a força das palavras que saem da sua boca, a espada que sai da sua boca. Ele vai dissipar o inimigo, também vai prender a Satanás, e ele vai vencer e vai começar a reinar o milênio. Depois de 1000 anos, Satanás será solto no final, enganará ainda alguns, e aí no final, a segunda parte da segunda guerra de Gog e Magog, e depois virá o trono branco. Ou seja, mas antes a igreja, antes de todo esse sofrimento, a igreja será arrebatada e transformada no corpo de glória. Você já terá vencido com Cristo, desfrutará de uma festa no céu e depois volta somente para reger as nações junto com o Cordeiro e com o povo que venceu. Essa é a nossa esperança. De guardando a palavra da paciência, ele também há de nos guardar do dia da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam a terra. O Senhor há de nos levar para ele. Nós iremos desfrutar da bodas do Cordeiro, nós iremos participar do tribunal de Cristo. Aquele que falou é fiel, e se ele falou que iria voltar para nos buscar, nós precisamos estar atentos, vigilantes, sóbrios na postura, andando em santidade, adorando, fazendo bem uns para os outros, vivendo em fidelidade, porque ele há de cumprir. Pregar sobre o arrebatamento da igreja, pregar sobre os tempos do fim, cheio do Espírito Santo, é coisa de pentecostal, e nós vamos continuar pregando que Jesus Cristo vem buscar a sua amada igreja até o fim. Deus em Cristo te abençoe, que ele te encha de unção e de poder para anunciar que o fim vem e que o Rei está voltando. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome, o teu nome a chamar. Que o Senhor possa nos permitir, o Espírito Santo nos ajude a andar em conforme com a vontade dele, para que ouçamos ele chamar pelo nosso nome naquele grandioso dia. Deus em Cristo te abençoe. É apenas uma passagem rápida sobre o arrebatamento. Nem falamos muito sobre escatologia porque não dá tempo, mas eu creio que possa ter te ajudado em algo. Se sim, deixa o seu curtir, o seu gostei, comenta algo aí, comenta o quanto que você espera aí sobre a vinda de Jesus, compartilhe uma experiência conosco, venha dialogar conosco, e nós esperamos vocês aí no próximo trimestre. Deus em Cristo os abençoe. Fiel é quem prometeu, e essa promessa ela é fiel. Ele está voltando para nos buscar. Tenha um bom final de semana.